Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Juliana Maester, ela que é formada em Relações Públicas, empreendedora e fundadora da maior escola de espanhol online do Brasil. Juliana, muito legal te conhecer, obrigada. Prazer. Eu que já sou sua seguidora há vários anos. Olha, muito Então bom. é uma honra mesmo te receber aqui no Viver e Empreender. Obrigada, a honra é minha, fiquei super feliz com o convite, né, e muito feliz, animada de falar de espanhol para mais gente, né, porque a gente acha assim que a gente tá num nicho pequenininho, mas tem muita gente que pode se interessar por isso. Então, E é o idioma aqui. mais falado no mundo, em número de pessoas, Em número de não é pessoas, verdade? é verdade. Uhum. Tem Muita o gente acha que inglês, não. né, que é muito importante, mas o espanhol em população é mais significativo. Muito mais significativo em população nativa, né, hispana, e além disso é um idioma que para qualquer lugar que você for, você consegue se comunicar também. As pessoas acham que só inglês, mas na verdade o espanhol está em qualquer lugar. Você pode até não conseguir se enrolar bem no inglês, mas hablas espanhol, alguém vai saber falar alguma coisinha com você. Por supuesto, pero no mucho. Ah, yeah. Muito bom, muito bom. Agora, como esse programa é sobre empreendedorismo, vamos falar um pouco sobre você como líder. Como é que você se considera na liderança? Que coisa, né? Normalmente os professores não se sentem líderes, não se sentem gestores e empreendedores. É difícil a gente criar essa cabeça, né? Como eu comecei, na verdade, de um outro lado, eu comecei com minha formação em relações públicas, depois eu fui para educação, foi um pouco mais fácil já ter essa visão, né? Mas, inclusive, hoje eu mentoro alguns professores também de idiomas e a gente fala muito sobre isso, sobre essa mentalidade de empreender e de gerir pessoas, né? Eu acredito que eu sou alguém... Justamente pela ideia da educação, a gente está focado nas pessoas, né? Eu estou focada que a pessoa tenha resultado. Então, tanto o meu aluno quanto a pessoa que trabalha comigo, né? Porque afinal, eu não estou o dia todo falando com os meus alunos. Eu tenho uma equipe, tenho outros professores, tenho pessoas de atendimento. Então, como que essa pessoa está dentro da minha empresa? Como que ela se sente ali? Qual que é a motivação dela? E ela tem o mesmo propósito que eu tenho? Esse é o meu primeiro valor dentro do VHE. VHE, aí vamos falar espanhol. A gente chama assim, né? E propósito. Será que essa pessoa está vivendo o mesmo propósito? E não da boca para fora. Claro. Que seja algo que faça sentido de fato. Então eu acredito que eu como líder sou assim, centrada nas pessoas. Essa é a cultura da sua empresa, focada no ser humano. Sim, o tempo todo, o tempo todo. E por mais que a gente faça ajustes, porque afinal uma empresa vive de dinheiro, de vendas. Sim. A gente precisa fazer isso, mas ao tempo todo, como é que estão as pessoas? Como que a gente está gerindo? Como que a gente está lidando com cada um? Qual que é o detalhe do aluno e da pessoa que está dentro da equipe? A gente precisa, a gente fala que a nossa missão, e de fato é transformar, né, fazer com que o espanhol seja uma abertura de portas na vida das pessoas. Uma ponte. Uma ponte, exatamente. Para novos caminhos. Não é o idioma pelo idioma, mas é o que vem depois disso, né? É fazer a viagem dos sonhos, é morar em outro país, é conseguir a cidadania, que muita gente vem por isso. Conseguir um emprego. Ganhar mais, por que não? Sim. Porque quanta gente está trabalhando do Brasil mesmo, mas ganhando em euro, ganhando mais, né? Então, qual que é a porta que eu estou abrindo através do idioma? E para quem trabalha comigo também, qual que é a porta que eu estou abrindo através desse trabalho, que é pelo idioma espanhol, né? Então, essa é a ideia. Excelente. Isso é a cultura da empresa. E a cultura da empresa, ela reflete diretamente no seu cliente, que é seu aluno. Então, ele sai mais satisfeito. Se você está satisfeita com a sua equipe também, na mesma frequência. Sem dúvida. A gente tem 5 valores lá e um dos valores é importar-se. A gente fala muito sobre isso. Se importar com aquilo que eu estou fazendo, se importar com a pessoa que está do meu lado, se importar com o meu aluno. E recentemente a gente teve uma questão, a gente sempre tem ajustes para fazer, obviamente, na entrega do nosso produto, né? E uma aluna chegou, pontuou algumas coisas e a gente saiu correndo para resolver, para mudar, para trazer a ideia para dentro, como é que a gente fez. E eu fiquei imensamente grata, porque numa reunião com uma dos professores, ela falou a palavra, ela falou: eu vejo que vocês se importam. Que legal. Pronto, a gente conseguiu, ela percebeu. E Sim. você não passou isso para ela, foi algo genuíno. Ela percebeu e ela trouxe a palavra que a gente conversa sempre, que a gente implanta aí na nossa cultura. Importar. Então, vocês se importam? Sim. A gente se importa com o que você trouxe e a gente vai fazer acontecer. Olha que bacana, muito legal mesmo. Agora falando sobre você, em que momento você teve esse despertar para o idioma e essa conexão com a língua espanhola? Aprender o idioma sempre foi um sonho de criança, assim. Não sei. Eu acho que eu tinha esse negócio de
sei lá, não é só esse meu mundinho aqui, tem mais, né? Tem mais pra ver. Então eu tinha essa curiosidade. Apesar de nunca ter, até então, né, nunca ter viajado, nada disso. Não tenho nenhuma ascendência hispana de nenhum país. As pessoas vivem me perguntando, tem gente que fala, tenho certeza que você é colombiana, tenho certeza que você é... Não sou, né? E aí, adolescente, surgiu a oportunidade na escola, eu estudava na rede estadual de São Paulo, e aí houve a oportunidade de começar um curso, tinha lá uma oferta de curso de idiomas. Tinham poucas opções e uma delas era espanhol. E eu falei, eu tinha uns 12 anos, né? Então, falei, aqui na cidade de São Paulo? Aqui em São Paulo, exatamente. Esse projeto ainda existe, é o Centro de Línguas, talvez tenha mudado, talvez mude o nome na sua região, aí depende do seu estado. Sim. Mas em São Paulo é esse. E aí, com uns 12 anos, mais ou menos, dei um jeito lá. Nessa época não tinha internet, gente, não, era livro, não tinha dinheiro para comprar original, então a gente, né, fazia a cópia, né? Então minha mãe me ajudou nisso, então... grande suporte da minha mãe, né, dos meus pais que me apoiaram nessa decisão. Com 12 anos. E aí fui para esse curso. Aquele curso tradicional, né? Sim. Então, presencial, foram 3 anos de estudo. Foi por aí, aquela coisa demorada, mas você é adolescente, você tem tempo, né? O problema é quando você é adulto, você não tem mais tempo para dedicar isso. Vamos começar cedo, hein, gente? O sonho vai atrás dele cedo. Vai cedo, exatamente. Então foi aí que eu comecei a estudar. Mais pra frente, eu nasci e cresci numa igreja protestante, né, evangélica, e aí tem muito essa cultura de você viajar para algum lugar, prestar um serviço social, voluntário. Né, voluntário. Então eu tive essa oportunidade, aí com uns 15, 16 eu fui pro Paraguai. Olha! Foi a primeira viagem. Você que escolheu o destino ou foi a igreja? Não, era um grupo já estava pronto, me convidaram. Que coincidência, um país hispanohablante. Exatamente. Que sorte, oh Deus, super sorte. Acho que também sabiam que eu estava estudando, eu falei, ela vai se desenrolar, vai desenrolar bem. E fui. Foi um abrir de olhos, assim. Foi, meu Deus, eu pertenço a esse mundo também. E eu consigo me comunicar, conectar a essas pessoas. Exato. E ali eu percebi que preciosidade que eu tenho na minha mão. Até arrepia, porque a gente sabe que conecta com outro ser humano de uma maneira muito fantástica, né, o idioma. Totalmente. E ali era um trabalho voluntário, né? Eu estava muito com crianças ali, então eu conseguia... As meninas falavam português, não conseguiam falar espanhol, as crianças não entendiam. E eu conseguia conversar com elas. Você se tornou uma intérprete ali? Me tornei uma intérprete, total, de um lado pro outro. Né? Ali, tudo que a gente fazia, eu ia interpretando todo mundo e ia resolvendo. Então, eu saí daquilo com poder. Que poder é esse que eu tenho? É uma ferramenta. Uma grande ferramenta importante. Da educação. Sim. E aí é o que eu trago hoje. A educação é muito poderosa. Né? E aprender o idioma é muito poderoso. Costumo falar que quando você aprende um novo idioma, na verdade você falou quando a gente estava chegando aqui, né? É uma nova lente. É uma lente diferente. Você olha o mundo de um jeito diferente. E você é mais tolerante, você entende o outro de uma maneira muito mais complexa, a cultura por dentro dela, né? Com certeza. Você ganha empatia pelo outro. Sim. Por aquilo que é diferente de você, né? E ainda num contexto meu aqui, né, nosso aqui do espanhol, que muita gente, muitos brasileiros, infelizmente, ainda tem muito preconceito com os países hispanos aqui da América do Sul. O Brasil é a América Latina, só que a gente não se sente muitas vezes a América Latina, justamente por conta desse abismo também de comunicação, né, Juliana? Infelizmente, né? Aliás, a primeira experiência que eu tive de hater na vida foi num vídeo falando sobre brasileiro é latino. E aí eu falo, sim. Claro que é. Brasileiro é latino. Foi um dos primeiros haters que eu recebi, já há alguns anos. Mas esse né? é um indicador também de sucesso, né? Porque com certeza. Como você fazer sucesso, todo mundo gostar de você. Tá fazendo diferente, né? Sim. Exato. Mas veio daí. Então, essa paixão. Lá na frente, depois mais velha, fiz outras viagens similares também. Aí fui ao Peru 2 vezes. Mesma experiência de conseguir me comunicar, de sentir pertencida àquilo. Eu costumo falar que eu passei a me sentir uma cidadã do mundo mesmo, sabe? Não tô só aqui no meu mundinho. Eu consigo fazer diferença para outras pessoas também. Se eu conseguir isso por mim, o que eu posso fazer para outras pessoas? Né? E aí isso que é muito entrou legal. A internet, eu quero pegar esse gancho justamente. Entrou o empreendedorismo, foi uma coisa que você fez sem pensar empiricamente, começou a gravar vídeos, ou não? Você fez um planejamento e falou, não, agora eu vou empreender na internet. Não. Jamais pensava nisso, foi muito natural. Eu era do tipo que eu tinha Instagram, uma conta no Instagram, mas não tinha absolutamente nada ali, nada. Eu tinha um Facebook meia boca, não usava pra nada. Não tinha paciência. Nada. Eu sou essa pessoa, sem paciência. Não acredito, com tanto seguidor, eu não posso acreditar. Eu uso a rede social para trabalho. Sim. Né? Para trabalho, e com muito gosto, com muita alegria, mas para trabalho. Não sou aquela pessoa que consome um monte. Nessa época aí, eu decidi empreender. Eu trabalhava, já tinha minha carreira na área de comunicação.
Estava numa multinacional, já exercia um trabalho de liderança ali, mas a rotina, a pressão me consumia, né? E eu estava quase adoecendo mentalmente falando. Muitas horas dedicada a uma Muitas horas, empresa. uma liderança não focada em pessoas. Em números e dinheiro. Exatamente. E aquilo foi me consumindo. E aí eu tomei a decisão de que eu ia sair daquele mundo. Eu ia para um outro lugar e eu ia empreender. Eu já saí, eu já tomei essa decisão. Eu vou empreender. Eu tinha 2 caminhos. As aulas de espanhol, porque eu já tinha dado aulas voluntárias. A galera sabia que eu falava espanhol. Me ajuda nisso. Você já era professora ali desde os 15 anos, Mais sem ou se dar menos. conta. Sem me dar conta, exatamente, né? Tá, ajuda. Então, isso me veio na cabeça, tá? Esse é um caminho. O segundo caminho era cantar. Que eu sou do tipo que canta na igreja, que canta num barzinho de vez em quando, que faz um casamento, eu e meu esposo, ele toca violão. Multitalentosa. Então a gente fazia isso. Bom, eu tenho esses 2 caminhos. Vou pros 2 ao mesmo tempo, vou ver qual que vinga melhor, qual que vinga mais rápido. As aulas. Tá. Comecei dando aula na casa mesmo. Então eu ia pra casa da pessoa, ou na empresa. Eu rodava São Paulo, assim, né? E aí começamos a fazer vídeos no Facebook para divulgar as aulas, era só isso. Era para divulgar as aulas presenciais mesmo. Meu marido, que é da área do audiovisual, tinha alguns equipamentos, algumas coisas. Então a gente fez uns videozinhos para divulgar as próprias aulas. Pô, foi legal. Bastante gente gostando. Vamos publicar no YouTube, naquele sonho de ganhar dinheiro no YouTube? De que vai ganhar o ads? Depende muito da área, viu, gente? Para você conseguir monetizar para valer. Sim. Vamos colocar, porque vai que sai um negocinho. E aí a coisa começou a crescer. Começou a crescer, começou a chegar muita gente. Você lembra do seu primeiro aluno ou aluna na internet? Que veio... Lembro dos primeiros. Lembro sim, lembro dos primeiros. Alguns colegas, inclusive. Isso em que ano? Só pra gente colocar na timeline aqui, a gente entender há quanto tempo você emprega. 2017. 17. Quase 10 anos aí. 2017 foi quando a gente lançou a primeira versão do curso. Tá. Né? Então, fomos pro YouTube, resolvemos, né? Ué, nós estamos aqui, já estamos a faca e queijo na mão, bora fazer. Né? Então, começamos a fazer, ainda muito embrionário. Era tudo mato, né? Como o pessoal fala, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Não existiam as plataformas de cursos, como a gente conhece, ou já existiam? Existia, mas estava bem no início ainda, né? Não era uma coisa tão normal. Tanto que às vezes eu falava para as pessoas, eu dou aula de espanhol, online. Online? Pré-pandemia, ninguém sabia como era, ninguém estava habituado também. Justamente. A maioria das pessoas não estava aberta para isso. Essa é a palavra, aberta. Não estavam abertas. Mas a gente estava ali, a gente estava acreditando, né? Ainda pagando para fazer acontecer. Sim, sim. Mas foi assim, e aí a gente foi... Eu acho que o jogo é persistência. Como todo empreendedor, né, de qualquer área, muitas vezes a gente coloca o dinheiro antes para o sonho acontecer, para o negócio decolar de fato, né, Juliana? Sem dúvida. E quanto tempo você ficou nesse deserto e quais foram os desafios daquele início, além do financeiro? Justamente, a gente começou em 2017, pensamos algumas vezes em desistir, mas algo dizia que ia dar certo. Em 2020, início de 2020, eu e meu marido tomamos a decisão de que eu ia deixar das aulas presenciais, eu ia ficar só nas online, e ele ia deixar o trabalho dele também, para que a gente se concentrasse, porque a gente via que a gente precisava dedicar mais tempo. Sim. Para que a empresa pudesse decolar. Tem que pôr energia. A gente tomou essa decisão no final de 2019, e o combinado foi janeiro, acabou, a gente foco total. E fizemos. Janeiro. O que vem em março de 2020? Pandemia. A gente ficou com muito medo, porque 2 cenários podiam acontecer. Ou as pessoas cancelam tudo de curso, não vou estudar mais nada, porque não tem dinheiro para isso, e vão se concentrar. Ou elas vão usar o tempo que terão em casa para estudar. Graças a Deus, a segunda opção foi o que aconteceu com a gente. E nós estávamos preparados já. Num cenário em que a maioria dos professores de idiomas foram começar a pensar no digital, vocês já estavam no digital. A gente já fazia. E as pessoas com mais tempo em casa passaram a pensar também nos seus sonhos, em reorganizar a vida, redirecionar. E nada melhor do que um idioma, não é verdade? Para você pensar em novos caminhos também. Exatamente, exatamente. A gente estava preparado na hora certa, sem saber, obviamente. Mas aconteceu. E ali foi o boom. Ali foi o boom da nossa empresa. Então muita gente chegou e ficou. Né? Porque a gente pensou também que poderia ser passageiro. Mas não, muita gente chegou e ficou. Obviamente, aí a gente deu outros passos de fé, né? Então, trouxemos outras pessoas para trabalhar com a gente na equipe, para que a gente pudesse fazer coisas que a gente não sabia. Na época, tráfego pago, né? Como é que a gente faz os anúncios na internet? A gente não tinha muito domínio sobre isso. Então, começamos a trazer outras pessoas.
Já no final de 2020 eu já tinha mais uma professora comigo. Então acho que os desafios são esses. Você perceber que já está na hora de você delegar, de você ter outras pessoas para você conseguir crescer, porque sozinho não dá. Você não querer abraçar o mundo e exercer todas as funções dentro de uma empresa, né? Porque você tem a gestão, você tem a logística, você tem as publicações que você tem que fazer, justamente. E aí, pegando esse gancho também, como que é empreender no digital e que dica você daria para quem quer obter sucesso nessa área digital? Primeiro, você tem que entender que em algum momento, sim, você vai fazer tudo. Não tem jeito, quando a gente é empreendedor, a gente tem que saber um pouco de tudo, porém, um pouco. Se você quiser abraçar tudo por completo, você não vai sair do lugar, você vai ficar ali rodando e não vai conseguir sair. E aí é importante você voltar numa coisa que eu falei lá no início, qual que é o teu propósito? Por que você chegou aqui? Porque um dos meus propósitos quando eu fui empreender era sair daquela loucura de insanidade mental. Sim. Era isso, esse era o motivo principal. Então não ia adiantar eu entrar numa loucura aqui de novo. Não fazia sentido. Claro, você vai construir um negócio com essa alma que não é a que você concorda. Não faz sentido. Sim. Então por isso a gente foi trazendo pessoas, a gente foi aprendendo a delegar. Então acho que uma dica muito boa é, tem que aprender a delegar o quanto antes. Sabe? Ah, mas a minha margem vai baixar. Vai. Mas e o seu tempo? E a sua qualidade de vida? Sua vida? E o crescimento que você pode dar para o teu negócio. Desenvolvimento contínuo e visão de longo prazo é um valor que a gente tem na nossa empresa. Então, o que você vai fazer hoje para construir um negócio de fato? Porque eu entrei no digital para construir um negócio. E ninguém faz nada sozinho, né, Juliana? Exatamente. Não dá. Por mais que você seja ali a figura do seu negócio, você é a cara da escola online Vamos a Hablar Espanhol, mas você tem que ter um staff, você tem que ter o seu sócio, você tem que ter outros professores para você, de fato, atingir tanta gente. Hoje, quantos 1.000 ou milhões de seguidores você tem, Juliana? Olha, no YouTube a gente está somando 500 mil, mais ou menos. No Instagram a gente está com uns quase 400. Então, mais um pouquinho aí espalhado no Facebook. Vamos colocar quase 1 milhão. Olha, que legal. E os estrangeiros que vêm você falando? Falar, você é brasileira mesmo? Tem gente que pergunta, tem gente que vem, eu acho bonitinho, que vem apoiar, tipo, é isso mesmo, eu sou hispana e ela fala muito bem, pode confiar. Eu acho muito legal. Excelente. Tem muita gente. A gente tem também alguns alunos, a maioria dos alunos são brasileiros, sim. Espalhados por todo mundo, tem gente de tudo que é lugar, assim, vocês não nem acreditam como é que eu fui chegar aí. Mas nós temos também alunos moçambicanos, angolanos, portugueses. Que legal! Temos alguns. Que falam português na África e querem aprender com uma brasileira. Exatamente. Gente, olha que diverso, nunca imaginaria. Porque o nosso nicho é exatamente esse, e isso a gente está se mantendo nesse posto de maior canal de espanhol para falantes de português. Puxa, que honra! Né? E a representante dessa escola maravilhosa brasileira aqui no nosso programa. Gente, muito, muito legal. Agora, como você se define como CEO da sua empresa, né? Quais são aqueles valores inegociáveis para você? Boa. Você já começou a falar disso, mas eu quero repetir. A gente sempre fala, então, de se importar um com o outro, de ter propósito no que a gente faz, né? Com todos que a gente se envolve. A gente fala de desenvolvimento contínuo, porque é uma frase já clichê, talvez, mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. Então, a gente pode se manter aqui, mas para um próximo passo eu preciso continuar aprendendo, preciso continuar estudando. E eu sou uma empresa de educação. Sim. Não faz sentido eu não valorizar isso. Então, sempre aprender, sempre se desenvolver, isso é inegociável para a gente. E principalmente transparência. Né? Esse é um valor muito importante para a gente, transparência em tudo. Né? Se um aluno chegou falando alguma coisa, não tem motivo nenhum para você esconder qualquer coisa que seja. Então, a gente lida isso com os nossos clientes, com os nossos alunos e dentro da empresa também, com todas as pessoas. Transparência é muito importante, assim, eu tenho que ter, eu formo, dedico bastante tempo para formar uma equipe madura o suficiente para que a gente possa ser transparente em qualquer assunto, sobre qualquer aspecto. Porque aí a gente vai conseguir estar bem para desenvolver o nosso trabalho. A comunicação é isso. Exatamente. Dentro de empresas, fora de empresas, em relacionamentos, a transparência é tudo. Eu acredito muito nisso. Mas você tocou num ponto que essa aprendizagem contínua. Né? E fala-se muito em aprender a aprender hoje, né? Por conta de inteligência artificial, todos os aplicativos que a gente tem. Qual é a sua visão
sobre a inteligência artificial e idiomas hoje? Porque a gente sabe que tem um aplicativo, vou viajar, tem um aplicativo que vai traduzir na hora. Qual a sua visão sobre esse tipo de ferramenta? Não tem como fugir, elas estão aí, né? Elas acontecem. Porém, assim, ela facilita muito a nossa vida, sem sombra de dúvida. E a gente usa o dia inteiro no trabalho também, a gente usa para facilitar a nossa vida. A IA, ela vai resolver, no quesito idiomas, uma coisa que você precisa escrever, sem dúvida, use e abuse, né? É fácil, facilita a nossa vida, é mais rápido. Ela vai facilitar para você, né? Então, interpretar, fazer leituras e escrita. Agora, na fala, no dia a dia, no tete a tete, na argumentação, numa reunião, numa entrevista, não vai dar pra você ficar pegando o celular e, ei, Sete, e agora? Não vai rolar. Você vai perder o tempo, você vai perder o argumento, você vai perder a vivacidade da conversa. Verdade. E aí não tem como fugir, né? Você vai ter, como eu costumo dizer, vai ter que sentar a bundinha na cadeira e estudar. Essa parte humana a gente perde, né? Exatamente, não tem o que fazer. E isso é muito importante. Quando a gente está estudando idioma, eu costumo dizer também que a gente não vai se transformar num nativo da língua hispana. Você seguirá sendo brasileiro, brasileira, que fala espanhol, tá tudo bem, ou qualquer outro idioma. Como é que você transmite na sua fala essa sua personalidade, essa sua cultura, essa bagagem que você tem atrás? E a nenhuma vai fazer isso. É verdade. Né? E as relações, de fato, quantos alunos eu tenho que vieram estudar espanhol porque arranjaram namorado, uma namorada, né, na internet? Como é que você vai fazer isso, né? O sentimento, ele vai vir conforme a sua fluidez e a sua segurança no idioma, e é isso que a gente proporciona para os nossos alunos, né? Sim. Um sistema que vai fazer você ganhar essa confiança, porque no fim das contas é isso que a gente quer falar. Sim. Né? Ninguém vai procurar um curso porque quer ficar só escrevendo, você faz sozinho isso. Sim. Né? Hoje em dia você faz sozinho, mas o falar, a segurança, falar o que você pensa, com tranquilidade, ficar, né, aquela maquininha assim... E ter presença ali no ambiente, passar a mensagem de uma maneira clara e transparente, como você mesma citou. Tem alguma história de algum aluno que tenha marcado muito a sua trajetória? São anos e anos já como professora, mas alguém que casou, alguém que conseguiu um emprego fantástico, ou que, sei lá, foi viajar ao mundo? Tem algumas histórias. Gostaria que você destacasse aqui pra gente. Tem algumas histórias. Vou contar duas, pelo menos. Uma delas a gente cita bastante, que é um impacto que gerou na vida dela, que eu jamais teria pensado nisso. Uma aluna lá do Sul, na minha época nômade, que eu já contei aqui que eu fui nômade, eu morei alguns meses em Porto Alegre, e aí tive a oportunidade de me encontrar com ela presencialmente. Tá. E aí gravei um depoimento e tal, e ela conta nesse depoimento que ela foi aprender o idioma depois de adulta, que é uma dificuldade que muita gente tem, né? Ai, não tenho mais a mesma cabeça de criança, de adolescente. Realmente. E aí ela conta, tava com muito medo, né? Se eu ia conseguir, Bibiana é o nome dela, se eu ia conseguir aprender ou não. Foi difícil no sentido de aprender a rotina, de aprender a aprender na rotina que eu tenho hoje, mas consegui. E aí ela fala, consegui. Poxa vida, se eu conseguir, o que mais eu posso conseguir? Isso pra mim é fantástico. Gerar essa transformação na vida de alguém. É o tal poder que você sentiu ali com 15 anos também. O poder. Se eu conseguir aprender um novo idioma, o que mais eu consigo? Que poder, gente, isso é fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso até então. Com essa aluna, porque às vezes a gente pensa na parte prática só, né, do idioma, de fato. Sim, sim. Mas quando ela trouxe isso eu levo assim pra vida. Com certeza. Porque o que mais de poderoso a gente está causando na vida das pessoas, né? Essa é uma história que eu gosto muito, e tem uma outra história também da Thaís, que ela tinha um objetivo, ela é advogada, e tinha o objetivo de fazer um mestrado fora. E aí ela conseguiu a oportunidade de conseguir uma bolsa de mestrado na Espanha. Só que isso ela tinha um prazo assim de 4, 5 meses para conseguir aprender o espanhol, fazer a prova de certificação, que é a prova do DELI, que é uma prova conhecida no meio, conseguir a certificação nível B2, que é um nível alto, ser aprovada na bolsa e ir. E aí ela procurou a gente desesperada, meu Pra Deus, qual eu só cidade tenho... ela foi? Foi pra... Ai, meu Deus, onde todo mundo... Agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Já Não tem problema. Só uma curiosidade pessoal, porque eu tenho um sonho de estudar em Salamanca ainda. Um dia irei. Salamanca. Vou procurar vocês. Já tive alunos que foram também, não é o caso dela. Foi na Catalunha, na região da Catalunha. E aí ela procurou desesperada. Será que eu consigo? Eu tenho pouco tempo. Consegue, mulher. Bora, vamos fazer. E aí eu também tive a oportunidade de visitar ela presencialmente e eu vi a casa dela cheia de post-it, com os nomes das coisas na parede, com as apostilas impressas, se dedicando, e a menina, e ela fez.
A mulher fez em 4 meses, ela fez todo o curso, finalizou, muita dedicação, sem dúvida, muita dedicação. 4 meses ela finalizou, conseguiu passar na prova da certificação, foi para a Espanha, ficou, já terminou, já faz um tempo, já fez 1 ano dela de mestrado, conseguiu o que ela queria lá, e é uma história linda, maravilhosa, de muito poder, de muito novo, poder, né, de conseguir. Porque no fim das contas eu tô aqui para facilitar. Claro. Mas o que você vai fazer depois disso? Mais uma vez, não é o idioma pelo idioma, mas o que você vai fazer depois, né? Super importante. Pegando esse gancho, qual tipo de problema a sua escola costuma resolver ali para o aluno? Normalmente, essa questão da segurança, para falar, né? Isso que a gente traz aqui, porque quantos de nós já tentamos aprender idiomas e não conseguimos, né? Seja o idioma que for. Ou quantos de nós ficamos 2, 3, 4 anos numa cadeira de curso tradicional e não conseguimos falar, né? Por que você acha que isso acontece, Juliana? Na maioria das vezes, muitas, infelizmente, não todas, mas muitas escolas não estão focadas na parte prática, de fato. Como é que você traduz toda essa teoria para a prática? Como é que eu coloco isso no dia a dia? Quais são as situações que eu vou enfrentar? E não só isso, porque às vezes também a gente mostra situações teoricamente. Sim. Mas não, colocar o aluno para falar. E é por isso que hoje a gente tem todo um sistema de aulas de conversação, né, semanais, que o aluno senta para conversar de temas atuais, e ali é o lugar para errar mesmo, e tá tudo bem, tem um professor conduzindo, mas você tá ali com uma galera que tá a fim de aprender, e você tá ali tete a tete, praticando, falando. Então a gente resolve essa questão de você de fato conseguir se comunicar, toda a segurança de argumentação que a gente estava falando antes, né? Então meus alunos conseguem isso, e mais tempo, fazer isso rápido. Porque a gente é adulto, com 1000 coisas para fazer, com boleto para pagar, com coisas para cuidar. 4 anos estudando um idioma mais. Ninguém tem mais esse tempo. Não dá. E mais do que isso, eu não quero que ninguém espere 3, 4 anos para realizar esse sonho do que a gente estava falando. Eu quero viajar com tranquilidade. Eu vou esperar mais 3 anos? Não, meu bem. Que dicas você daria para quem quer começar do zero a aprender espanhol? Primeira coisa, se você tá aí sozinho, no seu cantinho, você precisa seguir o Vamos Falar Espanhol no YouTube. Mas você precisa começar a procurar conteúdos hispanos, né? Porque muita gente fala assim, eu quero aprender, mas está distante do idioma. Não está procurando estar em contato. E esse é o primeiro passo. Esteja em contato com o idioma. Os streamings estão aí cheios de filmes hispanos. Tem muito. Quando eu comecei não tinha tanto, né? Era bem pouquinho. Tem um monte. Inclusive você pode procurar pelo país. Você não sabe o nome? Coloca assim, ó. Espanha, Peru, Argentina. Você vai achar, porque ele cataloga ali pelo país, né? Então, comece a estar em contato. Ah, mas eu não consigo entender. Coloca a legenda no começo. Tá tudo bem. Põe a legenda primeiro, em português. Depois de um tempo, volta, assiste de novo com a legenda em espanhol. Muda tudo. Muda tudo. Como é que é? Para, anota, pausa, pega um caderno. Estudar só assim, ó, só você não vai pegar de fato. Faça daquele momento um momento de estudo. Anote, procure, pega um dicionário. Lá no canal tem dica de dicionário bom. Não então, só pela diversão, né? Não só pela diversão. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional, né? Músicas, da mesma forma. Ouve bastante, o máximo que você puder, mas faça de maneira intencional também. Pega a letra, estuda, anota, vê o significado. A gente costuma fazer algumas lives no canal também, analisando letras de música. É super divertido. Nossa, né? adoro. Então a gente faz isso também dentro do curso, a gente tem aulas com música. Eu canto, lembra que eu canto? Então tem música cantando. Ela é muito talentosa, ela é empreendedora, comunicadora, gente, é demais. Tem de tudo. E isso é legal, é você colocar o idioma no dia a dia de forma prática, né? A gente tem inclusive vídeos de receitas hispanas. Não sou cozinheira, mas tentei. Também se aprende muito pela culinária. Muito, né, muito. E é muito mais legal, né? Muito saboroso, de verdade. Exato, é uma experiência completa. Sim. Né? Então, assim, essa dica é fundamental. Esteja em contato com o idioma, de maneira intencional. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que as coisas já vão começar a acontecer. Leitura. Poxa, quanto livro na internet a gente encontra gratuito, ou sites de notícias também. Notícias, a gente tem aí vários brasileiros, né, que também acabam passando a notícia do Brasil em espanhol, vários canais que a gente pode procurar, né. Eu mesma, como jornalista, já fiz muita matéria para a América Latina, fiz parte da Aliança Informativa Latino-Americana para 22 países durante um ano inteiro, antes, desde 2016 também, gostava muito de passar essa informação em espanhol e sempre estudando, porque por mais que eu já tivesse estudado, aquela notícia é específica, então você tem que ler os jornais locais. Exato. Também acho que é outra dica que eu humildemente venho aqui contar para você, favor. né? Que eu lia os jornais, traduzia e aí fazia
em cima do que eles estavam falando de nós, com a minha percepção, Com a sua visão. com a minha visão como brasileira. Então, Sim. é um exercício realmente caso a caso, né? Você tem que encaixar na sua rotina Isso. e entender o que você quer comunicar para outro lado. Que a IA não vai fazer, lembra que a gente A IA falou? não faz. É o que você tem aí para trazer. A IA não né? faz. Exatamente. Agora, uma pergunta que pode deixar numa saia justa. Não gosto muito de fazer isso, mas é importante. Qual é o espanhol mais fácil ou mais difícil para nós? É o da Pergunta Argentina de milhões. ou do Chile? Porque a gente sabe que eles têm ali um dialeto. Eu brinco com os meus amigos chilenos que eles têm ali as gírias, né? O chiado. Mas você pode falar pra gente qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? O colombiano, para mim, já soa muito mais aberto. É ou comum, cubano. é comum a gente ouvir desse jeito. O problema é que a gente não tem mais resposta fechada para isso, né? Porque depende da sua convivência, depende do tanto que você está acostumado a ouvir. Fatos existem, né? O espanhol da Espanha é muito rápido. Né? Então, num primeiro momento, inclusive você que vai procurar a série ou filme para assistir, saiba disso. O espanhol da Espanha é bem rápido quando você não está acostumado. Depois você vai acostumando. Na América aqui, de fato, chilenos, olha, eu amo, mas eles têm muitos vocabulários muito específicos, assim, são muitas gírias, muitas expressões que não são usadas em nenhum outro lugar, é só dali mesmo. Sim. Então você precisa de uma dedicação, se você quer focar nessa região, nessa vertente, né? Mais fácil. Entre aspas, mais fácil. É verdade. Costuma-se dizer que os colombianos falam de maneira um pouco mais limpa. Agora também, a Colômbia inteira? Não, depende da região. Mas eles são mais formais. São um pouco mais formais, é verdade. Também disse que o espanhol de Lima, Peru, é bem limpo. E é mesmo. Eles falam devagar, uma boa dicção. É bem bom, né? Até o tom de voz, né? A impostação deles é um pouco diferente, né? É totalmente diferente do argentino. O argentino, se você não conhece ali, você vai ter dificuldade para entender no começo. Depois você passa a amar, depois você toma um vinho, comer um alfajor, vai tranquilo, já né? entendi tudo. Eu amo. Eu também. Mas os bolivianos têm uma fonética diferente, eles falam um pouquinho mais. O cubano, ele fala uma boca um pouquinho mais cheia, assim. Eu posso estar cometendo gafes aqui, mas é para dizer que realmente são muitas características, muitos sotaques. É como a gente pensar no Brasil, né? A gente tem tantos sotaques diferentes em todo o Brasil, e aí nós estamos falando de 21 países que falam espanhol, inclusive um país na África, né? Então, a Guiné Equatorial. Então, quantas diferenças existem no espanhol? São muitas. Tem a mais fácil e a mais difícil? Não, depende da sua vivência. Mas essas dicas aí eu acho que são boas, são valiosas, dá para você se guiar. O que eu costumo fazer dentro do nosso curso, aqui na nossa escola, eu vou te ensinar um espanhol que você vai conseguir se comunicar em qualquer lugar. Então eu não vou focar em nenhuma variante específica, nem mesmo na Espanha. Isso é importante. E essa é uma coisa que eu sempre bati muito de frente. Eu nunca quis trazer uma comunicação visual vermelha e amarela à Espanha. Por quê? Porque eu quero valorizar a América também. Mas não só. Esse é o ponto. É a diversidade, né? Eu recebo alunos que têm diferentes objetivos, né? Tem gente que quer morar na Argentina, na Espanha, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, Panamá, enfim, muitas coisas. Então a gente vai te ensinar um idioma, um espanhol com que você vai conseguir se comunicar em qualquer lugar. Agora, você precisa ter a consciência de que, dependendo de onde você for, você vai ouvir alguns sotaques diferentes, você vai ouvir algumas expressões, gírias diferentes. Isso é muito rico, é maravilhoso. Você se sente, de fato, um cidadão do mundo. Que é como você falou no começo da entrevista. É uma delícia ir aprendendo essas diferenças, é a minha parte favorita. E, Juliana, onde você enxerga a sua escola daqui a uns anos? Daqui a 5, 10 anos? Onde você quer chegar com a VHI? Nós temos o objetivo de chegar a 30 mil alunos, né? Hoje nós estamos por volta de 4.500 alunos. Nós temos o objetivo de chegar a 30 mil alunos. Eu tenho certeza que chegaremos. Tenho certeza também. E passaremos. Mas como uma visão mais de longo prazo mesmo, eu tenho esse sonho. E talvez por enquanto ainda seja muito no patamar de sonho, mas eu acredito que a gente vai encontrar esse caminho. Sim. Que é fazer que o espanhol seja visto no Brasil da mesma forma que o inglês é hoje. Do tipo, espanhol, sim, preciso. Espanhol, sim, é importante. Porque hoje você fala inglês? Não, já tentei. O espanhol nem tanto. Poucas pessoas têm essa percepção. Estamos aumentando, né? Está sendo muito mais relevante cada vez mais. As empresas estão pedindo muito. Mas eu tenho esse sonho de chegar nesse mesmo nível. De que porque eu realmente acredito nisso. A valorização da língua. Muito. E todo brasileiro deveria, sim, falar espanhol. Porque vai abrir muita porta. Com todos os países vizinhos que a gente tem aqui. Geograficamente é tão importante. A gente vai se sentir muito mais latino.
Exatamente. Né? Se reconhecer. Essa visão, esse pertencimento. Essa visão, sem dúvida. Juliana, foi um prazer enorme conversar com você. Quero que você deixe uma mensagem final sobre empreendedorismo feminino, sobre força, poder que a língua trouxe para sua vida. O que você quiser falar, o que tiver no seu coração, por favor, você que tem muita familiaridade com a câmera. Olha, vou dar um recado para os alunos e um recado para os empreendedores e empreendedoras, né? Como aluno, busque caminhos, pessoas que vão te ajudar a ganhar essa confiança que você tanto quer no idioma, né? Então, busque esses caminhos e não desista desse sonho, dessa porta que você quer abrir através do espanhol. Tenho certeza que você vai conseguir. Para as empreendedoras, sim, é um grande desafio empreender. Eu não vou falar mais do mesmo aqui, que eu tenho certeza que você já entrevistou muitas mulheres que vão dizer das dificuldades que nós temos enquanto mulheres, sim, enquanto mães, que sou também. Totalmente. São muitos desafios, muitos desafios. Mas quando você começa a chegar, ainda não cheguei no meu sonho final, mas quando você começa a chegar num patamar de você trazer mais conforto para sua casa, para sua família, de você conseguir fazer diferença na vida das pessoas, porque eu tô aqui por isso, né? Aí dentro da sua área é fantástico. Então não desista, não é hora de desistir. Só continue, busque pessoas que vão te ajudar na sua jornada, não fique sozinha. Fale das suas dificuldades, compartilhe, busque pessoas que possam te ajudar nas diferentes áreas das quais você não tem conhecimento. E tá tudo bem não saber tudo, tá tudo bem, é isso mesmo. Busque pessoas para te ajudar nessa jornada e siga firme no teu propósito, porque vai valer a pena. São muitas dificuldades, mas não ande sozinho. Isso é muito importante. É isso mesmo. E conta comigo para promover esse idioma maravilhoso, fantástico, que eu sou muito fã. Por favor. Obrigada pela sua presença, muito sucesso para você. Eu que agradeço, obrigada, sempre, Estela. Tá bom? Foi Obrigada um prazer mesmo. Juliana Maester é o nome dela, ela que é a fundadora da VHE, Vamos Hablar Espanhol, a maior empresa, a maior escola online de espanhol do Brasil. Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau!